Graça e paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Meu nome é Fausto Araújo, para aqueles que ainda não me conhecem. Hoje é dia 24 de dezembro de 2022. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo e eu até venho pedir perdão para os irmãos que acompanham o nosso canal. E por conta do trabalho, eu não tenho conseguido gravar vídeos, mas hoje estou aqui. Eu venho com um tema, você deve ter visto já o anúncio, né? Nós vamos falar sobre a questão do Natal. Esse é um tema polêmico em alguns aspectos, tá? E a grande pergunta é: Natal é uma festa cristã bíblica? É isso que nós vamos tentar apresentar alguns fatores, mas eu vou deixar por parte de você que é ouvinte a conclusão de você dizer é uma festa bíblica ou não é uma festa bíblica, ok? Vamos começar então. Antes de nós começarmos, lógico, como eu sempre digo, eu quero que você pegue aí o seu bloco de anotação, a sua Bíblia, se você se sentir à vontade assim, uma caneta, um lápis para você fazer uma anotação e para depois você fazer toda a conferência do que nós vamos falar, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto, que é um ponto que eu considero ser um ponto simples, ok? E relevante também, é sobre a questão do nascimento de Jesus, tá? Esse ponto é muito tranquilo e é unânime, não é praticamente quase unânime que Jesus não nasceu em dezembro. Acho que é o primeiro ponto que você deve considerar quando nós falamos do Natal, que Jesus não nasceu em dezembro. Eu vou utilizar o capítulo 2 de Lucas, do verso 8, onde diz assim, Lucas 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante às vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O que os comentaristas falam? Isso é de fácil conferência. Os pastores estavam no campo e dezembro naquela região é inverno. Então não pode ser dezembro porque os pastores estavam no campo. Alguns estudos, a maioria dos estudos apontam o nascimento de Jesus entre setembro e outubro. Lógico que tem outros estudos que apontam outras datas, mas é praticamente unânime que Jesus não nasceu em dezembro. Ok? Este é o primeiro ponto quando a gente fala da questão de Natal. O segundo ponto, os pastores visitaram Jesus e ele estava em uma manjedoura. Vamos lá. No capítulo 2, a Bíblia diz que houve um censo e as pessoas tinham que fazer na sua cidade. José com Maria tiveram que viajar e onde eles chegaram não tinham mais hospedagem. E por conta disso, eles não conseguiram um lugar decente para ficar, eles ficaram numa estrebaria. E por conta disso, Maria já estava próxima de ter Jesus e ele teve que ser colocado em uma manjedoura, tá? E algum tempo depois, né, não muito tempo depois, ali os pastores chegaram e foram visitar Jesus. A questão dos magos, irmãos, é bem interessante porque os magos, quando chegaram para ver Jesus, Jesus já tinha quase 2 anos de idade. Então aquela imagem dos pastores, Jesus na manjedoura e os magos não existe, tá? Existe Jesus na manjedoura, a Bíblia me dá respaldo para isso, os pastores ali, mas os magos com presente não, tá? Porque os magos chegaram quando Jesus já estava em casa e com quase 2 anos de idade, tá? Porque, olha só, a Bíblia diz assim em Mateus capítulo 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está o que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com toda Jerusalém com ele. Aí diz assim, no versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe aparecera. Quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela e os magos saíram do Oriente. E essa viagem para chegar a Jerusalém demorou muito tempo. Você nota o seguinte, no versículo 16 diz o seguinte, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque eles tinham sido orientados a não voltar para Herodes e falar sobre o menino,
né? Então diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Aquela ideia de presépio, então, com essa composição que nós vimos, não existe, irmãos. Algumas pessoas até falam que eram 3 magos, né? 3 reis magos, e dão nome. Só que a Bíblia também não fala quantas pessoas eram, se era 3, se era 4, se era 2, tá? E ainda dão nome: Beltazar, Gaspar e Melquior. Enfim, essa composição do presépio, vou explicar novamente. Os pastores, os magos, ali Jesus na manjedoura não tem. Pode haver sim a questão dos magos a questão dos pastores vindo visitar Jesus e vendo ele numa manjedoura, ok? A questão dos presentes também que eles trouxeram, por isso que as pessoas falam que são 3, eles trouxeram ali para Jesus ouro, incenso e mirra. Mas esses presentes eles representavam algo, era um presente simbólico, tá? Ouro, porque representava que Jesus era rei, ok? O incenso, ele aponta, é um símbolo de oração e intercessão e aponta para o sacerdócio de Jesus. E a mirra aponta para a sua morte. Tá? Aquela mirra aponta para o sacrifício de Jesus, para a morte de Jesus. É um rito. Por que a mirra, só para os irmãos entenderem, que a mirra era um símbolo da morte de Jesus? Porque os judeus, no rito da morte, né, do rito de passagem, eles visitavam o corpo até 3 dias. Eles envolviam em lençóis e por causa do cheiro do corpo, eles ali ungiam o corpo com mirra. Então aquela mirra representava o sacrifício de Jesus. Tá? Então nós temos aí outro ponto que está torcido. Eu digo torcido, né? Por conta de não ter uma representação fiel. O presépio não é uma representação fiel daquilo do nascimento de Jesus. Outra questão envolvendo o Natal é a questão da árvore. Tá? Vamos lá. Semíramis era mãe e esposa de Nimrod. Dizia que ele morreu, a história foi contada que ele morreu, isso desde lá da Torre de Babel, passando por Babilônia, tá, irmãos? Só para vocês entenderem que a história começa lá atrás. Que ele morreu e o filho reencarnou, e essa criança reencarnou por nome de Talmuz. Ele era adorado por nome de Talmuz. Em Ezequiel 8, verso 13, diz assim: disse-me, ainda tornará a haver maiores, aqui Deus falando com o profeta Ezequiel. 8, verso 13. Disse-me, ainda tornará a haver maiores abominações que estes fazem. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Talmuz. E disse, vê isto, filho do homem, ainda tornará a haver abominações maiores do que essas. E levou-me ao átrio interior da casa, e eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com os rostos voltados para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Tá? Então, quando é a adoração ao Talmuz, a árvore, ela se tornou, irmãos, um símbolo pagão. Tá? Um símbolo pagão da reencarnação de Talmuz, ali adorado como carvalho ou pinheiro. Jeremias, tá? Só para os irmãos entenderem, Jeremias no capítulo 10, verso 2 diz assim: assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais do céu, porque eles se atemorizam as nações, porque costumes dos povos são vaidade, cortam, olha, preste atenção no Jeremias capítulo 10, verso 3 agora, porque o costume dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, com prato e com ouro enfeito, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Aí diz assim, Ezequiel 6,3: então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem no meio de seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, todos os cumes do monte, debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave aos seus ídolos. Você pode ver que a árvore, irmãos, ela se tornou símbolo de adoração pagã. Ela representava ali, era um símbolo de Talmuz,
tá? Da reencarnação de tal música, porque mesmo no inverno o pinheiro e o carvalho eles se mantinham muito vigorosos e acabou associando a adoração pagã às árvores, ok? Lógico que dentro de cada cultura você vai encontrar sim adoração e utilizando a árvore como um ponto de referência. Aí diz assim, Jeremias 2, verso 20. Quando eu há muito quebrava teu jugo e rompia tuas ataduras, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, no outeiro alto, debaixo de toda árvore verde, tu andavas encurvado e prostituindo-se. Tá? Eu li para vocês Jeremias capítulo 10, Ezequiel versículo 6:13 e Jeremias 2:20. Existem outras referências que falam da árvore como símbolo do paganismo, da adoração. Tá? Então, usar a árvore como representação de qual forma for do cristianismo ou como símbolo cristão referente ao nascimento de Jesus não tem fundamento também. Mas você decide se deve se utilizar isso como símbolo cristão ou não, ou símbolo que represente o nascimento de Jesus, embora na Bíblia Sagrada não haja essa referência. Pelo contrário, é símbolo de adoração pagã. Então, conforme os anos, isso foi se atrelando vários símbolos até chegar onde nós estamos hoje. Para você ver que a questão era tão séria referente à árvore, tá? Que Deus, a Moisés, ele faz uma referência muito interessante, que ele não queria a sua imagem vinculada a nenhum símbolo pagão. Deus, eu vou repetir de novo, Deus, ele não queria a sua imagem vinculada a símbolo pagão. Por exemplo, a árvore. Tá? Eu vou ler para você Deuteronômio 16, 21 e 22. Olha só como Deus não queria a sua imagem ligada a símbolo pagão. Eu vejo a árvore, você pode ver de outra maneira. Isso aí eu não estou aqui refutando ninguém, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não estou atacando a fé de ninguém ou a cultura, mas nós estamos dando alguns parâmetros bíblicos aqui. Tá? Eu sei que tem muita gente que comemora, mesmo sendo cristão, tá? Que é a favor, muitas igrejas comemoram, mas eu estou te dando base bíblica. Os outros comentam, mas eu acho que não tem fundamento para... Eu não vejo tanto fundamento para fazer. Tá? Eu vejo mais fundamento para não fazer. Mas, como eu disse, eu quero ser isento nesse, embora seja muito difícil. Mas vamos lá. Em Deuteronômio, 16, 21 diz assim: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantar a imagem ao que o Senhor teu Deus odeia. Isso deixa muito claro que Deus ele não queria a sua imagem vinculada a símbolo pagão. E aqui esse versículo deixa muito claro que a árvore não era símbolo do antigo Israel e também depois não se tornou símbolo do cristianismo. Tá? Outro ponto interessante. Como isso se relacionou com o cristianismo? Como que esta festa... Como eu falei, eu não vou exaurir o tema, eu vou só dar algum posicionamento. Eu já falei assim sobre a manjedoura, a questão do nascimento de Jesus. Eu falei aqui da questão do seu nascimento, da manjedoura. Falei dos presentes, tá? Quem recebia presente foi Jesus. Isso havia também uma tradição em Roma, tá? Que foi trazida e misturada, enfim. E outro ponto interessante, como isso se relacionou com o cristianismo, tá? No quarto século, com o surgimento e ascensão do cristianismo, as pessoas iam para os templos ali para celebrar ao Deus Sol. Em Roma era o Sol Invictus. E as pessoas nessa época do ano saíam dos templos de católicos, né, do catolicismo que estava crescendo em ascensão ali, e ia adorar nos outros templos. E a Igreja Católica, para não perder adeptos, ela começou a afirmar que Jesus havia nascido, que Jesus era o sol da justiça e tudo mais, e que Jesus havia nascido dia 25 de dezembro, coisa que, como eu já apresentei para vocês, não tem fundamento, tá? Porque eles estavam perdendo adeptos, porque os romanos tinham uma festa ao sol invictus. Para você saber que isso não era somente em Roma, mas quando você estuda um pouquinho da história, você vai perceber que no Egito eles adoravam Ra, mais conhecido também por alguns como Amon-Ra, que era o deus Sol.
Tá? Na mitologia grega era conhecido como Hélio ou como Deus Apolo, que também seu símbolo era o Sol. Ok? Então, outro ponto que eu acho relevante para você entender a associação de um ponto e outro que não tem as suas origens no cristianismo. O nosso memorial cristão de celebração é a morte de Jesus. A ordem que nós temos é sua morte e não seu nascimento. Embora eu não tenha nada contra celebrar aniversário de ninguém, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Porque a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciei a morte do Senhor até que venha. Então a ordem que nós temos como cristãos é celebrar o memorial da sua morte e ressurreição. E nós fazemos isso através da ceia do Senhor. Bom, irmãos, dentro desses pontos, alguns comentaristas, e eu também vejo um pouquinho dessa forma também, que alguns tentam usurpar no Natal a imagem de Jesus, colocando a imagem da pessoa do Papai Noel. Tá? Existem algumas coisas, eu achei bem interessante isso aqui, ele fala... Nós sabemos que na figura do Papai Noel, ele vem trazendo presente e ele entra por uma chaminé, correto? A Bíblia diz assim em João 10, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí fica ao seu julgamento. Nós temos que Jesus, quando ele aparece no Apocalipse ou em outros trechos das Escrituras, representando, vem com uma barba branca, vem vestido de vermelho, tá? E outras referências que nós também temos que parece que essa figura tenta usurpar algum símbolo de Jesus e trazer outra conotação, ok? Bom, diante de tudo isso, eu deixo aqui para que você faça a sua avaliação, que você faça o seu julgamento se você deve comemorar o Natal ou não. Eu deixo aqui um adendo, que eu estava lendo sobre o tema e eu encontrei isso aqui. O mundo não honra a Deus. Isso deve ser muito fácil compreensão para aqueles que são cristãos e seguem o cristianismo. O mundo não honra a Deus. Ele não daria um dia para celebrar a Deus e trazer qualquer tipo de honra a Deus. Isso já... A Natal seria um motivo para nós ficarmos atentos o que nós estamos fazendo realmente em celebração a Deus, tá? Outro ponto também que eu encontrei alguns comentários, que eu acho relevante também se citar aqui, para a questão dos apologistas. Tem muitos apologistas que defendem o Natal como uma festa cristã, como eu já vi muitos apologistas defendendo. Agora eu encontrei uma coisa bem interessante. Aí, esses mesmos apologistas, eles condenam Halloween, eles condenam a festa junina e condenam o carnaval, por exemplo, a festa de Iemanjá. Agora, o que se torna uma incongruência, porque é o seguinte, se você condena essas festas e você aprova o carnaval, qual critério você tem? É a Bíblia? O que te faz condenar uma festa? Porque aqui tudo aponta que o Natal não é uma festa cristã, tá? Não tem a sua origem nas Escrituras Sagradas e muitos apologistas dão um ar de aprovação e aceitação, mas condenam outras festas. Qual é o critério de condenar uma e aprovar outra? Mas aí eu não estou aqui refutando, como eu falei, eu estou trazendo esse questionamento e uma reflexão, ok? E para a gente encerrar aqui, eu gostaria de ler Levítico, verso 20, versículo 23. Não andeis nos costumes das nações, que eu expulso diante de vós, porque fizeram estas coisas. Portanto, fui enfadado delas. Então aqui fica essa reflexão sobre o Natal e você vai dizer, diante do que nós apresentamos, dá para considerar o Natal uma festa cristã? Dá para ter árvore em casa, se você colocar aí na busca, no seu celular, árvore no Antigo Testamento, você vai ver que estava vinculado ao culto pagão em todos os sentidos. E Deus, em Deuteronômio 16, 21, deixa muito claro, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor Deus, que fizeres para ti, nem levantará a imagem que o Senhor teu Deus odeia. Então, irmãos, eu sei que é bastante informação, mas eu acho que são relevantes para a gente pensar assim,
É uma festa que eu devo comemorar? Não devo? Como eu devo? Aí seria um próximo vídeo, lógico, se houver interesse dos irmãos, tá bom? Esse aqui é o meu posicionamento, esse aqui é o que eu deixo para você e que você faça a sua conclusão aí, tá bom? Deus te abençoe e te dê graça. O próximo vídeo eu já vou te adiantar qual é o tema, nós vamos falar sobre ressurreição, tá bom? No nosso canal aqui eu pretendo que ainda essa semana eu consiga falar alguma coisa sobre ressurreição, que é um tema que eu tenho minha inclinação, que é a questão escatológica. Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria, discernimento, e que nós, como cristãos, possamos ser verdadeiramente luz e sal e sejamos cheios de discernimento e sabedoria. Deus te abençoe.